Na noite de hoje, nós vamos fazer um estudo de um trecho citado no Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, também a partir do versículo 1, e no Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 1, cita apenas 2 versículos. O título é chamado de A Tentação de Jesus. É interessante que até surgiu uma polêmica, no grupo humorístico, que acabou fazendo um filme a respeito disso, e é uma situação que a gente pouco vê o estudo. Poucas pessoas tentam se aprofundar a respeito, se ocorreu ou não. A gente outro dia estava estudando lá na Revista Espírita, lá na Federação Espírita, e surgiu esse lance do e a tentação de Jesus, como que aconteceu, o que a gente pode tirar a respeito disso? Porque nós sabemos que Jesus trouxe várias informações, alguns ensinamentos diretos, outros por parábolas, realizou vários milagres, e nós sabemos que existe o sentido real e o sentido figurado. Será que a tentação de Jesus foi um fato real ou foi um fato figurado? Será que a tentação de Jesus realmente existiu? Toda vez que nós lemos o Evangelho, a gente tem que tentar compreender a época em que foi estudado, a época em que foi, quem estava do lado, se era um romano, se era um judeu, se era de dia, se era de noite. Existem vários símbolos. E quem faz o EAD, que eu vi que a casa tem, o EAD é fantástico. Ele ensina a gente a estudar o Evangelho e entender as parábolas. Quem não fez o EAD, se dê de presente esse ano. Faça. Eu vou dizer que eu fiz alguns cursos na vida, não só acadêmicos, mas esses cursos do dia a dia. E se perguntar para mim, qual o curso que valeu a pena, eu digo EAD. Porque são cursos que nós fazemos para espíritos imortais que somos. Os nossos títulos acadêmicos, os nossos cursos profissionais, eles nos servem nessa encarnação. Porém, o estudo aprofundado da realidade do espírito, quais são as leis universais, quais são as leis divinas, estes são ensinamentos que vão profundamente na alma. Então, quem não fez, aproveite começo do ano e se dê de presente. Eu sempre digo que ninguém termina da mesma forma. Então, a respeito da tentação de Jesus, será que aconteceu? É um fato real ou um fato figurado? Então, vamos ver o que os evangelistas dizem. Eles dizem que Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites no deserto. E em seguida veio o diabo, ou Satanás, ou o tentador, para tentá-lo, tirar do seu objetivo, tirar do seu foco. E diz que na primeira tentação diz o seguinte, que o Satanás olhou para Jesus e disse o seguinte: se és realmente filho de Deus, transforme essas pedras em pão. E aí Jesus, respondendo ao Satanás, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que sai da boca do Senhor. Quando Jesus diz está escrito, ele faz uma referência aonde? Ele falou que aquela citação não é dele, está escrito. E se nós pesquisarmos, vamos ver que isso está lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Exatamente lá em Deuteronômio, foi quando as pessoas estavam passando fome. E aí Moisés diz àquelas pessoas que estavam revoltadas que Deus os alimentou com maná, que nem eles, nem os seus antepassados conheciam. Por isso que eles deveriam entender que nem só de pão vive o homem, mas também de toda a mensagem que vem da boca do Senhor. Então, Jesus faz uma referência lá ao Antigo Testamento. Isso é fundamental para o nosso estudo. E às vezes a gente não consegue fazer essas relações. A gente quer ficar lendo e entendendo. A Bíblia, o Novo Testamento, gente, é uma coisa que nós vamos levar vidas e vidas para entender, porque lá está o código moral da humanidade universal, da humanidade terrestre.
Lá está o código de conduta moral universal do cosmos. E aí Jesus diz isso: nem só de pão vive o homem. E aí em seguida, o Satanás, observando o que Jesus disse, leva ele ao pináculo do templo, o lugar mais alto, e diz o seguinte: também está escrito. Olha só, virou guerra de titãs agora. Porque assim como Jesus citou Deuteronômio, o Satanás vai citar os Salmos. Salmo 91, os versículos 11 e 12. Também está escrito que dará ordem aos seus anjos, e os seus anjos o segurarão e não tropeçarão em nenhuma pedra. Então Jesus o desafia com uma palavra do Deuteronômio, ele vai lá em Salmos. Se você realmente é filho de Deus, você vai se lançar. E eis que os anjos irão te aparar. E aí Jesus responde da seguinte forma: também está escrito, e cita novamente Deuteronômio capítulo 6, item 16, que não deverás atentar o vosso corpo. Não deverá colocar, tentar, ficar tentando, querendo, desejando as coisas que ele não faz. Então, assim como Jesus vai no Antigo Testamento, o diabo também vai, e tudo isso citando sempre referências do Antigo Testamento pela passagem do deserto. Repito, isso vai ser importante para o nosso estudo. E aí, em seguida, novamente vem o diabo, ou vem o tentador, e diz o seguinte: também vou te levar aos templos, ao lugar, ao monte mais alto. E o leva ele ao monte mais alto. Veja tudo isso que está, todas as riquezas, todos os palácios, todas as fortunas do mundo. Se você se ajoelhar diante de mim e me adorar, eu também te darei tudo isso. Todo o poder, toda a fortuna, toda a glória. E aí Jesus novamente cita Deuteronômio 6, versículo 13, que somente ao Senhor vosso Deus que deverá o quê? Se prostrar. Somente a Ele deverá adorar. E assim encerra esse diálogo. Será que a gente diz agora que isso pode ter acontecido? Ou esse foi o ensinamento da cabeça de Jesus? Que os seus discípulos não poderiam estar citando isso como uma fonte real, porque ele estava sozinho no deserto. Se apareceu escrito é porque Jesus o disse. E Jesus o disse de que forma? Como um ensinamento ou como fato real? E aí cabe então a nós examinarmos o caso. O que representa diabo? Ou Satanás? Se nós olharmos no hebraico, Satã significa exatamente o opositor, o antagonista, aquele que se opõe contra. Então todas as vezes que nós estamos numa discussão e nós nos opomos a alguma ideia, naquele momento nós somos um Satanás. É aquele que se opõe, é o antagonista. Quando foi traduzido para o grego, do hebraico para o grego, lá na Bíblia dos 70, o que ocorreu? Para o grego virou diabo, que é a junção de duas palavras. Uma delas é separar, dividir, e a outra lançar. Então essas duas palavras dizem: quem é o diabo? Aquele que lança divisões, aquele que provoca cisões, aquele que faz a calúnia, aquele que divide, aquele que tenta tirar a homogeneidade. Então o diabo a gente conhece aos montes. Nós também algumas vezes somos o diabo. Estamos dizendo a essência da palavra. Porque quando a gente fala, nós às vezes nos comportamos como esse Satanás, o antagonista, ou o diabo, ou que lança divisão, a gente vem com aquela figura mitológica do diabo, aquele ser com chifres, com rabinho. Será que era assim lá na Bíblia? Será que eles estavam se referindo a isso? Se nós estudarmos também o Antigo Testamento, nós vamos ver que essa figura desse Satanás, desse divisor, como aquela coisa mitológica, ela vai surgir somente após o exílio da Babilônia, a partir do contato do povo hebreu com os persas. Porque eles ficaram sob o domínio dos persas durante 2 séculos. E a partir daí, eles incorporaram do zoroatrismo, aquela divisão do Deus do bem com o Deus do mal, Hormuz e Arimã, que no zoroatrismo é muito claro, essas duas divindades brigando, eles incorporaram. Antes desse exílio, essa parte do Deus e do diabo, desse
cerco eterno mal, não existia. A partir desse contato com o zoroastrismo, fica muito claro essa influência. Por exemplo, no livro de Samuel, lá no capítulo 24, quando ele fala a respeito do censo que Davi teria feito sem provocando uma ira do Senhor. O livro de Samuel foi escrito antes do exílio, em torno de 622. Ele diz assim: então a ira de Aivé, ou Jeová, a ira dele provocou uma influência em Davi para que realizasse o censo. Se nós vemos em Crônica, onde a história é contada da mesma forma, ele diz o seguinte: e eis que Satanás, para tentar o povo, fez com que Davi realizasse o censo. Então, muito claro, antes do exílio e depois do exílio. Então, essa influência, na realidade, vem do zoroastrismo. Essa figura mitológica do mal não existe. E para nós, doutrina espírita? É claro que todos que frequentam a casa, que têm um conhecimento, estudo, a não ser aqueles que estão aqui pela primeira vez, eles entendem, nós entendemos, nós espíritas, que o diabo não existe. Seria apenas um espírito na ignorância provocando o mal. Por que na ignorância? Porque se nós soubéssemos que o mal que nós plantamos, no futuro nós iremos semear a reação dele, nós não o faríamos. Perguntaram para Aristóteles, por que as pessoas fazem o mal? A resposta dele: por ignorância. Por ignorância. Por quê? Se nós entendermos que o mal que nos fazem não nos faz mal, o mal que nos faz mal é o mal que nós fazemos, e aí nós o deixaremos de fazê-lo. Então, praticar o mal nada mais é do que a ignorância. Essa história do bem e do mal tem várias definições. Eu vi uma das melhores definições do mal a partir de Sâncio, um dos livros de André Luiz. Ele definiu o mal de uma forma tão simples. Perguntaram para ele, o que é o mal? A resposta: é o bem só para você. Olha só que resposta simples, objetiva e direta. O que é o mal? É o bem só para a gente. E o que é o bem? É o bem comum, mesmo que isso lhe cause prejuízo. É o bem de todos. E o que é o mal? É o bem só para mim. Então, se nós olharmos, a origem do mal realmente é esse. É o bem somente para mim. Mas voltamos então, já sabemos que na doutrina espírita é um espírito inferior. Será que existe um espírito inferior assim, tão nervoso, tão poderoso, que poderia tentar Jesus? Será que existe? Vamos pensar. Na questão 625 diz que Jesus é o nosso modelo e guia, um espírito superior. Mas mesmo assim, esse espírito teria condições de sofrer a influência de um outro? Também, talvez, muito mal nas trevas ali? Vamos lá na questão 112 do Livro dos Espíritos, onde ele fala de espíritos puros. Ele diz o seguinte: espíritos puros, nenhuma influência a matéria exerce sobre ele. Nenhuma influência a matéria exerce sobre esses espíritos superiores. Eles são superiores, moral e intelectual, sob qualquer ordem de espíritos inferiores. Ótimo, já é uma pista. Porque se Jesus é um espírito superior, como nos diz a questão 112 do Livro dos Espíritos, nenhum espírito poderia o quê? Atentá-lo. Porque ele é superior, moral e intelectualmente a qualquer um da ordem inferior. Então, nos resta saber se Jesus é um espírito puro. Será que Jesus é um espírito puro? Vamos recorrer, então, lá no livro A Caminho da Luz. Logo na introdução, Emmanuel nos traz algumas pistas. Logo na introdução, Emmanuel diz o seguinte: contam-se nas lendas da espiritualidade que na direção de todos os fenômenos do sistema planetário existe uma pleiade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos depositam as rédeas da vida de todo o sistema planetário, a qual Jesus é um de seus membros. A qual Jesus é um desses membros.
Então, através dessa ideia, chegamos à conclusão que Jesus é um espírito puro. Já realizou a sua evolução em mundos que já nem existem mais. Portanto, jamais o espírito de qualquer ordem poderia sofrer uma influência sobre Jesus. Então, nós concluímos que esse fato não existiu. Mas para que possamos concluir, de uma forma irrefutável, podemos ir lá na Gênesis, no capítulo 15, item 53, onde João Evangelista diz o seguinte: a acreditar que houve a tentação de Jesus no deserto é o cego que está tentando interpretar ao pé da letra. É impossível, diz João Evangelista lá na Gênesis, quando ele faz análise exatamente dos milagres, dos diálogos de Jesus. E João Evangelista ainda vai um pouquinho além. Ele diz o seguinte: Jesus deixou isso nos seus evangelhos apenas para avisar, informar, esclarecer a humanidade que ela está sujeita a falhas, que ela deve tomar cuidado às suas inspirações. Inspirações são influências que recebemos do plano espiritual, ou as nossas intuições, as influências que recebemos das vidas passadas, que esse é o grande problema. Nós recebemos as influências dos espíritos, que se compraz com aquilo. Ainda existem as nossas vidas passadas que nos atiçam a isso, que nós devemos entender e lutar contra isso. Para isso é que serviu a passagem da tentação de Jesus. Portanto, não existiu. Primeira conclusão. Jamais poderia ter existido. Então, ela tem que trazer um ensinamento. Qual que é o valor moral? O que por trás disso tudo está? Então, vamos pegar alguns símbolos. Ele diz que Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. Esse símbolo 40, ele é muito conhecido no nosso Evangelho. Ele é manjado, vamos dizer assim. Durante o dilúvio, choveu quantos dias? 40 dias, 40 noites. Moisés, durante o deserto, ficou andando durante 40 anos. Jonas avisa o pessoal de Nínive que eles deveriam mudar, porque senão a justiça divina voltaria daqui a 40 dias. Moisés sobe ao monte para receber a tábua da aliança, fica lá no monte durante 40 dias, 40 noites. Jesus, após sofrer a ressurreição, fica com os discípulos até a ascensão durante 40 dias. E pede para que os seus discípulos não se afastem dele durante aqueles 40 dias. Então 40, gente, é um ciclo importante de transição. 40 é uma mudança, é uma transformação. Não só de um povo, mas também das pessoas. Portanto, toda vez que estivermos no nosso deserto, e aí vem o que representa deserto? Deserto é o momento que estamos sós. É o momento em que nós não temos paisagens, nós não temos nada para tirar a nossa atenção. Nós não temos as paisagens, nós não temos os carros, nós não temos as séries. Às vezes as pessoas tentam lá, nada contra, desde que não se faça o tempo todo. Porque afinal de contas, ficamos ali e esquecemos dos nós. Uma hora vamos ter que estar no nosso deserto, olhar para dentro de si, olhar a nossa realidade. Lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da reencarnação? A resposta é simples: para que possas atingir a perfeição. Só isso. Mas não vamos atingir de uma hora para outra. A mensagem antes falou disso. Por isso que nós teremos os nossos desertos, que são essas nossas lutas, não no exterior, mas com o nosso interior. E todas as citações de Jesus se remetem aonde? A saída do Egito, não é isso? A passagem, não citou no Deuteronômio? Exatamente essa passagem do Egito. O que é Egito no hebraico? Egito no hebraico é limitação. Nós devemos sair das nossas limitações. E uma pergunta: à medida que o pessoal foi para o deserto,
que Moisés levou eles para o deserto, começaram a ter necessidades. Necessidades físicas, sim. Necessidades, né, de sentimentos intelectuais. Estavam ali no deserto, com fome, com sede. O que eles falaram? Por que você trouxe aqui a gente para passar necessidade, não é assim? Para passar fome, para passar sede. Lá nós estávamos o quê? Lá nós tínhamos o quê? Comida e bebida, nas nossas limitações. É que às vezes a gente está num nível de consciência que não quer mudar. A verdade é essa. E essa mudança, ela é um deserto. Essa mudança é uma luta conosco. É uma conquista de si mesmo. E a gente fica contente nas nossas limitações. Né? Nós ficamos contentes e não queremos mudar. E temos aquela força de mudar, daqui a pouquinho a gente faz o quê? Volta de novo. É isso que é o deserto. É isso que é a tentação. E não é à toa que houveram quantas tentações? 3. Cada uma representa um símbolo. Né? Esse símbolo, Torres Pastorino fala que cada uma delas representa uma grandeza, uma virtude que nós devemos tirar de dentro de nós. Vamos lembrar de cada uma delas? A primeira, que era transformar pedra em pão. Pão. Ele estava 40 dias, 40 noites, com certeza com fome. Então ele queria saciar o corpo físico. Transformar a pedra em alimento é saciar a carne, não é verdade? O alimento só vai deixar o espírito... Não, o alimento vai apenas saciar o nosso corpo físico. Então essa primeira tentação, ele fala a respeito desse nosso egoísmo, né? Esse lance de nós ficarmos sempre na nossa base animal, satisfazendo os nossos desejos corporais. Quando eu digo os desejos corporais, é o desejo do corpo físico, da nossa animalidade, a comida, a bebida, o sexo, tudo mais que está relacionado com o corpo físico. Então, na realidade, essa primeira tentação é nós lembrarmos que nós somos espíritos o quê? De passagem. O nosso processo de evolução é a parte apenas espiritual. Quanto tempo a gente está durando para isso? Quanto tempo a gente está utilizando para esse exercício, para esses pensamentos? Então essa é uma das primeiras o quê? Tentações, tirar esse nosso egoísmo, aquela prisão. A gente está naqueles vícios e sentimos o quê? Felizes com eles, satisfeitos com eles. Né? Nos diz Khalil Gibran, quando ele fala em liberdade. E liberdade é um tema muito complexo se a gente pensar. Né? Ele diz assim: tenho visto muito de vós no palácio, nas alamedas, né? Idolatrando a liberdade tal qual um escravo, que prostrado o contempla, embora nos açoite. Tenho visto muito de vós contemplar a liberdade, sendo que ela se transforma, na maioria das vezes, em algemas. E vós se contemplam com o brilho da algema no sol. Quantas vezes, utilizando a nossa liberdade, nós acabamos escravos dos nossos próprios vícios, escravos dos nossos próprios interesses? Quantas vezes, buscando essa nossa liberdade, ou essa nossa felicidade, ou saciar o corpo físico, acabamos prejudicando famílias, dividindo famílias, simplesmente através do interesse mesquinho dos meus desejos e das minhas vontades. Ao invés de usar a liberdade para me libertar, criar as asas, eu uso essa minha liberdade para criar algemas. Então, isso que ele está falando a respeito da primeira tentação. Para falar a respeito dos nossos desejos do corpo físico, o que eu estou fazendo para saciá-los. Já na segunda tentação, Torres Pastorino diz que está relacionado à vaidade. A vaidade, vocês lembram da segunda tentação? Subiu lá no pináculo do templo, falou: joga dali, e se você for filho de Deus, o que acontece? Os anjos irão te acolher, os anjos irão te pegar e você não vai. E às vezes a gente se acha assim, né?
Porque às vezes a gente, afinal de contas, tem uma religião, afinal de contas a gente tem uma certa doação e a gente acha que nada pode acontecer conosco. Esquecemos que as coisas que acontecem conosco é para provocar o quê? Vibrações, transformações para que nós possamos ser perfeitos. É isso. Por isso que vem essas lutas, por isso que vem essas necessidades. E o frio, com certeza, é conforme o cobertor. O que cada um está passando, certamente, já estava lá no plano espiritual, já estava naquele processo evolutivo, que é para a gente deixar a casca grossa aqui, para a gente tentar pensar em coisas superiores ao que a gente estava pensando antes daquela crise, antes daquele problema. Quando se fala a respeito fala que os anjos farão tal coisa, que Deus fará tal coisa, eu lembro uma situação que é muito apropriada, um exemplo bem apropriado para isso. Quando estava ocorrendo a evolução da física quântica, Einstein, ele não concordava muito com as ideias da quântica, porque é muita probabilidade, né? E aí ele chegou a dizer o seguinte, né, uma frase muito famosa de Einstein: Deus não joga dados, né? Falando a respeito da probabilidade da física quântica. E aí Niels Bohr disse para Einstein: Einstein, deixa de dizer o que o Deus deve ou não deve fazer. E às vezes a gente fica exatamente dizendo o que Deus deve ou não deve fazer. E às vezes as coisas acontecem e nós nos revoltamos. Somos como crianças no supermercado, né? Que pega o carrinho e ele quer colocar só aquelas guloseimas, só, né? O chocolate, o iogurte, o picolé. Um pai de família vai permitir isso? Não. E às vezes no supermercado da vida a gente faz isso. A gente quer isso, quer aquilo, vê que o outro tem, aquilo vira um inferno na nossa vida. Né? Pode ter certeza, se nós tivermos condições de um processo ilícito, ele virá de uma forma que natural. Não podemos ficar escolhendo, brigando, exigindo. Não, eu quero que aconteça isso. Isso é vaidade. A gente tem que deixar, por conta da divina providência, orar. Tem um autor, Viktor Frankl, ele médico, ele ficou na guerra, ficou preso, queria achar um sentido da vida naquela guerra. Ele ficou nos campos de concentração, né, separado da esposa, de filho, perdeu parentes. Ele falou: eu tenho que sobreviver para contar essa história. Escreveu depois um livro, Um Sentido para a Vida. Ele dizia o seguinte: quando nós estamos nessas passagens, 3 situações. Se ela for boa, aproveite. Às vezes a gente não aproveita a situação boa, fica pensando no futuro. E a situação boa, às vezes, é tomar um cafezinho, né? Uma chipinha com o pai, com a mãe. Talvez aquele momento não aconteça mais. Se o momento é bom, desfrute-o. E a gente está naquele momento familiar reclamando, achando motivo para ser infeliz. Achando motivo para ser... caçando. Tem gente que vai a dedo, quem tá faltando aqui, e explode. Se o momento é bom, usufrui. Curta aquele momento. E se o momento não for bom, transforme. Transforme numa coisa positiva. E ele ainda diz além: se não der para transformar, transforme-se. Olha que coisa maravilhosa. Porque tem coisas que nós não podemos transformar, concordam? E se essas coisas que nós não podemos transformar estão acontecendo conosco, é porque a divina providência está dizendo para nós o quê? Transforme-se. Dê um novo sentido, dê um novo significado para a sua vida. Reveja valores. Porque com os valores que você está tendo, não tem significado, não tem sentido de viver. Se pudermos transformar, transformamos sim, mas se não pudermos, devemos nos transformar. Quando Jesus diz aos seus discípulos, né? Eu vos dou a paz, eu vos deixo a paz, não a dou como o mundo a dá, e foi embora. Ele falou: eu vos deixo a paz aos seus discípulos. O que aconteceu com os discípulos de Jesus? É pedra, né? É crucificação, jogam óleo. Eu vos deixo a paz. Mas ele deixou bem claro: existe a paz do mundo, né? E existe a paz de Cristo. É isso que a gente tem que entender. Então,
Não devemos ficar exigindo, pedindo a Deus o que Ele tem que fazer. Devemos apenas orar para me dê força, né? Me dê coragem, paciência, resignação para eu entender isso. Numa passagem muito difícil da nossa vida, de repente nós podemos abrir o Evangelho e ler a seguinte frase: podereis imaginar que Deus, o Senhor Supremo do Universo, está fazendo vós passar por isso, por um simples capricho dele? Será que é simples capricho? Não, aquele ali, vou pegar. Isso aqui é um Deus mitológico. Né? Prescutais, diz ele, investigue, que verás um sentido para que esteja passando por isso. Aí aquela história do transformar. Talvez os nossos objetivos, os nossos tesouros, não são os verdadeiros tesouros. Guardai seus tesouros no céu, porque na terra os ladrões roubam e as traças corroem. E aí vem a terceira e a última tentação de Jesus. Né? A terceira e a última tentação de Jesus, qual que é? Poder, né? Todos esses reinos, todos esses poderes, eu te darei, se ajoelhar diante de mim. E aí eu pergunto, sobre quem nós estamos ajoelhando para adquirir o que nós queremos? Né? Quem é que nós estamos idolatrando? Qual é o nosso Deus? É o Deus ou o Mamon, Deus das riquezas? Quem é que nós estamos adorando? Quem é que nós estamos idolatrando? O que nós estamos fazendo para adquirir aquilo que é o nosso objetivo? Eu acho que é aí que ele está dizendo a respeito das tentações, né? Vou te dar isso, vou ter aquilo. De que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Verdade é essa. Chegamos às vezes, nossa, eu tenho isso, tenho aquilo, vitorioso para os homens, mas totalmente falido no plano espiritual. Totalmente falido, totalmente. Eu fico imaginando essas pessoas que ficam guardando milhões e milhões aí, em caixas, isso, aquilo, achando que aquilo lá é um bem e tal. Fico imaginando a decepção quando chegar no plano espiritual. Qual deve ser? Né? Aí que podemos ir, ou faz por ignorância, porque se reconhecesse que nós somos imortais, que nós estamos indo, talvez pensasse 2 ou 3 vezes. Nós estamos nos curvando mediante a quem? Então, todas essas tentações, irmãos, nada mais são do que pequenas mensagens de todas as dificuldades que nós estaremos passando, para que nós possamos tirar de dentro de nós nosso egoísmo, a nossa vaidade, e esse último está relacionado com o nosso orgulho. Né? O orgulho de querer ser mais, o orgulho de querer ter mais, o orgulho de ser respeitado através de objetos e cargos. Por isso que lá no Evangelho tem uma mensagem que ela toca diretamente cada um de nós. Ele diz o seguinte: que fizestes com o poder e com a fortuna que detivestes aqui na terra? Que mal evitou? Que progresso impulsionou? Porque isso são responsabilidades. Aquelas pessoas que detêm isso, né, nada contra, mas isso são responsabilidades. São tesouros do céu que nós devemos cultivar. E aí ele continua no Evangelho: que fizestes com os fracos que eu coloquei em vossas mãos? Que fizestes? Por acaso utilizou eles para o seu, apenas para angariar os seus desejos, como escravos, para os seus desejos? Se eu te fiz forte, diz o Evangelho, foi para que pudesse levar os fracos até mim, e não utilizar o seu prazer. Se eu te fiz forte, é para levar os fracos até mim, e não para utilizá-los como escravos do seu bel prazer. É isso que a doutrina diz. Quando nós temos ou detemos algum poder, né, detemos alguma influência, até mesmo intelectual ou no nosso serviço, não importa onde. Então, irmãos, vamos pensar na nossa revelação agora para esse ano que se inicia. Para isso, vamos falar a respeito de uma pequena poesia
uma poesia não, mas um ensinamento de Bezerra de Menezes, que está lá no livro A Loucura sob Novo Prisma, que ele fala o homem de bem quando cai. Ele fala exatamente o homem de bem, aquele que está tentando, lutando para buscar a sua evolução, mas uma hora ele cai. E Bezerra de Menezes nos diz por que ele cai. E vamos buscar nesse ensinamento, talvez, uma experiência, para que, quando, mediante o mesmo fato, possamos tomar decisões diferentes. Porque podemos aprender com os erros dos outros, com os nossos erros, ou podemos persistir nos erros. Diz Bezerra de Menezes o seguinte: o homem de bem, quando cai, é porque traz, no fundo do seu seio, no seio de sua alma, uma paixão que a subjuga. Mas eis que, em umas circunstâncias da vida, essa paixão se eleva com muita energia e o faz esquecer o dever. O homem de bem, quando cai, a gente acha que nada irá nos derrubar. A gente acha, às vezes, que nada irá nos tirar do foco. Isso nos deixa vaidoso, isso nos deixa orgulhoso. Mas o homem de bem, quando cai, porque traz no fundo uma paixão que nós a subjugamos, mas uma hora ela se ergue, com toda a energia, nos faz esquecer o nosso dever. Continua Bezerra de Menezes: despertado, quando o mal já está feito, procura encobri-lo. Despertado, quando o mal já está feito, procura encobri-lo. E eis que o germe se instala no fundo da sua alma. Eis o desfalecimento. Nós temos dentro de nós umas campainhas, todos nós. Quando a gente vai fazer uma coisa errada, parece que dá a campainha toca. E o que ele fez? Procurou ocultar o fato, esconder. Esconder o fato. Não, deixa que ninguém vai saber. Aí quando ele começa a fazer isso, o mal começa a se instalar dentro novamente com muito mais energia. E aí ele diz, Bezerra de Menezes, que quando esse fato já ocorreu, os maus espíritos começam a chegar. Começam a influenciá-lo a satisfazer aquela paixão. Satisfazer aquela paixão. Já muito agora superior à sua vontade. Chega a influência espiritual. Começa. Vai, faça. Já está superior à sua vontade. E ao invés de vomitar o veneno, ele começa a achar desculpas. Eu estou fazendo isso por causa daquilo. Eu peguei isso aqui porque, afinal de contas, meu chefe, eu sei que eu mereço. Eu fiz aquilo porque, afinal de contas, minha esposa, meu esposo. Eu fiz aquilo porque lá naquele lugar ninguém me entende. A gente começa a achar desculpa para tudo. E aquele mal vai crescendo, e aquele germe vai crescendo, e aquele germe vai crescendo. E aí ele diz, e aí com a alma já desvirginada, o inimigo, senhor da praça, ou faz, olha só que conclusão brilhante que ele diz, ou faz desprezar o que tinha por mais sagrado. Desprezar o que tinha por mais sagrado. E começa a adorar aquilo que ele achava desprezível. Eis o arrastamento. Então, irmãos, a nossa evolução se consiste exatamente em nós darmos ouvidos às nossas tentações. Meio estranho falar isso, mas é verdade. Porque as tentações vão nos dizer o tanto caminho que nós devemos ainda trilhar. Porque as tentações nos falam exatamente dos nossos vícios antigos que nós devemos eliminá-los. Porque se o mal não aconteceu porque eu não tive oportunidade, o mal continua dentro de mim. Mas se o mal desperta, a tentação desperta, e eu fico lutando para afastá-la, o progresso está em andamento. O progresso está em andamento. Mas se eu já não mais penso, o mal já está realizado. Vamos imaginar que
eu desejo, né, minha luta é não comer sorvete, por exemplo bem tolo. Imagine que eu já evolui e consegui, mas não comer sorvete. Será que vem algum espírito impuro e vai falar, Cleiton, come sorvete, come sorvete? Não. O mal já foi o quê? Vencido. Nós só temos tentações, irmãos, daquilo que nós devemos o quê? Vencer. Então, bem-aventurados aqueles que são tentados. Porque mostra a inferioridade que ainda nós trazemos e a oportunidade que nós temos para crescer. Porque o que nós já crescemos, o que nós já vencemos, não sofreremos mais as tentações. É simples assim. Para encerrar, lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, pergunta: poderemos vencer o mal com os nossos esforços? Essa resposta me deixa muito triste toda vez que eu leio. Poderemos vencer o mal com os nossos esforços? Resposta: frequentemente. Com esforço mínimo, insignificante. Vós é que não querem. Não fazem o mínimo de esforço. Olha só, podemos vencer esses males, essas tentações? Sim, com o mínimo esforço. É que não tem vontade. E aí lá na questão 911 ele fala exatamente isso. Existe uma paixão, existe um mal que é impossível? Não. Será que existe alguma que é impossível? Não tem energia, não tem força? Fala, não. Simplesmente fala que deseja evitar aquilo da boca para fora. Exatamente esse termo do Espiritismo. Da boca para fora. Porque no final, devido à inferioridade do seu espírito, você quer que assim o seja. Você quer que continue da mesma forma. Querendo da boca para fora. Porque a inferioridade do seu espírito se compraz com aquilo que é objeto do teu desejo. Porque a hora que você vencer, será vencimento, será a conquista do espírito sobre a matéria. A hora que conseguirmos. E aí sim, vamos cada vez mais provocando esse processo ascendente a esses tabernáculos de luz. Somos espíritos imortais. Nossa pátria é o universo. Nosso futuro é Deus que reina na imensidão do cosmos. Que possamos todos nós termos harmonia e discernimento nesse longo processo evolutivo. Paz em Cristo, irmãos. Obrigada, Cleiton. Você faz a prece.